Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta então para a nossa terceira aula. Tudo bem, professor Cláudio? Mais uma vez, um grande prazer nós estarmos aqui juntos para então entendermos um pouco mais das áreas funcionais do gerenciamento de redes. Vamos ver os nossos objetivos? Acompanhe no slide. Nosso primeiro objetivo: compreender as áreas funcionais e gerência de falhas. Ok? Vamos entender como é que funciona a gerência de falhas dentro de um plano de gerenciamento, gerência de configuração e também da gerência de contabilidade. Então nós veremos três áreas de gerenciamento, três áreas funcionais de gerenciamento aí. Nós já comentamos na primeira aula, meio que por alto, né, qual é a função de cada uma dessas áreas aí funcionais. Agora, o propósito que nós temos hoje nessa aula e na próxima aula é, como dizemos assim, esmiuçar, né? Vamos entender um pouquinho mais em detalhes cada área funcional desse aí, para que você possa então montar, né, o seu planejamento de uma forma mais adequada e mais específica, ok? Então vamos lá. A gerência de redes, ela consiste no desenvolvimento, né, na integração e na coordenação de hardware, software e usuários. Então, a gerência, né, de rede, ela vai consistir nesses três itens. Você vai gerenciar, vai fazer o meio de campo entre hardware, software e usuário, entre esses três pilares, porque não adianta só fazer hardware e software se alguém não vai operar, né? Então você tem que fazer esse meio de campo. Vai prover recursos para que o usuário possa estar fazendo o gerenciamento, tanto de manutenção da rede, para que ela continue funcionando, como para reparo ou como para expansão, ok? Então, o propósito da gerência de rede é então fazer essa interação entre homem, software e máquina. A gerência de redes, vamos acompanhar no slide, na prática, né? Ela é necessária, então, o quê? É necessário ferramentas que analisem atividades, procedimentos e dados relevantes. Veja essa última palavra aí, relevantes. Você tem que ter, para um bom gerenciamento, uma boa gerência, ferramentas que te possibilitem, então, essa análise desses dados. Mas não pode ser qualquer dado. Não adianta você querer uma ferramenta, aquela mega ferramenta que vai te dar aquele monte de informação que você não vai precisar usar. Quando você sabe o que realmente você precisa de informações, aí você vai procurar uma ferramenta que te provém essas informações. Então, os softwares que eu vou escolher, as ferramentas para gerenciamento de rede que eu vou escolher, elas devem me proporcionar a possibilidade de recuperar essas informações para que sejam então gerados relatórios encaminhados aos interessados. Então, eu tenho que saber quais são os dados relevantes, aqueles que eu preciso saber e então aplicar as ferramentas de gerenciamento de rede que eu vou necessitar. As ferramentas de análise, né, elas são utilizadas por empresas de médio e grande porte devido ao alto custo, né, ao custo, necessidade de monitoração, continuidade e automação. E aqui eu faço até um parênteses nisso aqui, né, porque nem sempre essas ferramentas de análise, elas possuem um alto custo, assim, né, depende, na verdade, do seu foco, né. Existem aí ferramentas de análise de rede que te proporcionam uma boa ideia do que está se passando de gerenciamento, que são gratuitas, né? Que são open source, que obedecem a os requisitos aí de software livre, entendeu? Então, não necessariamente você tem que ir para esse lado. Existem, claro, ferramentas muito boas, dependendo da plataforma que você vai gerenciar, principalmente se for plataforma Windows, que realmente te dão aí informações que o sistema operacional Windows basicamente não te dá. E aí você tem que partir para uma solução de terceiros, né? Então, realmente, essas soluções já são um pouquinho mais caras aí. Então, ferramentas para análise significa dizer ferramentas para análise de sistemas operacionais via rede de computadores. Portanto, via comunicação, via canal de comunicação entre essas duas entidades computacionais, tá certo? Então, ferramentas de análise de rede, né, entre aspas, que a gente conhece, são os chamados protocolos de comunicação. Tirando o SNMP, que é um protocolo nativo de gerência de rede, todos os outros protocolos de rede, da pilha TCP/IP, que nós estudamos na outra disciplina, são protocolos que podem ser usados como ferramentas de análise, certo? Claro, existem ferramentas mais elaboradas, softwares mais elaborados, mas esses softwares trazem interfaces para esses protocolos aqui. Entendeu? Então, muitas vezes, por isso que a gente diz, você não gosta de programação, mas aprenda um pouquinho, porque ela pode te salvar muitas vezes. Em vez de você comprar um software caríssimo para fazer análise de rede, você pode usar
As ferramentas, na verdade, já estão lá dentro. Você não precisa comprar nada. Basta que tenha um pouquinho de habilidade de programação para integrar esses protocolos e fazer o que você quer. Então, seguindo aí, com relação ao gerenciamento de rede, os elementos da rede a serem gerenciados variam de empresa para empresa. O que você vai gerenciar nem sempre é a mesma coisa que a outra empresa A gerencia. Então, dependendo da sua empresa, dependendo da sua organização que você está, e do planejamento das informações levantadas no início, você vai empregar, então, vai saber quais objetos serão gerenciados e quais não serão, ok? Exemplos de ferramentas de monitoramento e de gerenciamento de rede. Tem o IBM, né, software Tivoli, tem o HP OpenView, um mais conhecido de todos aí para gráfico de utilização, seja de memória, HD, link de internet. Nós temos aí o MRTG e o Nagios, como eu já citei na última aula, que serve para gerenciar também, utilizando o protocolo SNMP, gerenciar diversos tipos de objetos na rede, desde um switch até computadores e gateways de internet e tantas outras ferramentas aí. Os modelos de gerência de rede mais empregados são o FCAPS, que nós comentamos na primeira aula e vamos iniciar ele a partir do próximo slide, que é o de falhas, configuração, contabilidade, desempenho e segurança. Outro modelo é o SNMP, né, do Protocolo de Gerenciamento de Rede Simplificado, e o TMN, que é um modelo de gerenciamento para telecomunicações. O primeiro dele é o gerenciamento de falhas, ok? O gerenciamento de falhas tem como objetivo principal monitorar o estado dos recursos, efetuar manutenção, e aí eu digo manutenção não só corretiva, ok? E restabelecer unidades do sistema. Na gerência de falhas, você pode estabelecer medidas de segurança. Você disse assim, olha, se isso acontecer, faça isso. Se isso aqui acontecer, faça isso. Você pode tomar medidas preventivas e remediativas para uma falha antes dela ocorrer ou após ela ter ocorrido. Ok? Nessa plataforma, a plataforma de gerenciamento deve agir de maneira pré-definida, como eu falei, em resposta a uma falha. Uma dessas funções, detectar com precisão onde a falha ocorreu. O segundo ponto, isolar a falha. Outro item, reconfigurar ou modificar a rede, caso necessário. Reparar ou trocar do componente com problemas, né? Então, todos esses pontos aí são de diagnóstico e correção que a gerência de falhas ela deve estar preocupada e deve ter um plano para cada uma delas. É necessário saber, então, o que se passa. É necessário manter logs de eventos significativos e erros ocorridos na rede. O sistema operacional ele mantém os registros de tudo que você faz. E esses registros, quanto mais log eu habilitar na máquina, quer dizer, quanto mais registros a máquina fizer, muito maior o processamento sobre ela, né, muito mais lenta ela fique também. Então é necessário sempre que você possa estar fazendo a limpeza dos logs que não são necessários. Então, através dos logs, você vai poder saber tudo o que está acontecendo dentro da sua rede. Ela deve prever, então, que a antecipação de falhas, como eu já falei, ela prevê antes que a falha ocorra, através de quê? De monitoração de taxas de erro e perda ou atraso de mensagem. Então, antecipação de falhas é um item aí da gerência de falhas, ok? Acompanhe no slide que é importante elaborar o quê? Um checklist sobre o que deve ser verificado, um plano de contingência e uma documentação detalhada. Então, a gerência de falhas ela deve ser sempre muito bem acompanhada. Ainda nesse item aí, nesse checklist e tal, isso tem tudo a ver com aquela parte que nós comentamos na aula passada, né, sobre gerenciamento de desastres. Lembra? Porque uma falha, se a gente for encarar desastre da forma que a gente falou na aula passada, ou seja, um fato que vai fazer a rede ficar inoperante e vai gerar um custo operacional para a tua empresa, uma falha é um desastre, é uma espécie de desastre. Só que é um desastre menor, né? Vai pegar fogo e tal. Às vezes até vai, se for uma falha elétrica, né? Mas uma falha de configuração, uma falha provocada por um vírus, alguma coisa assim, ou por um ataque, pode não gerar tantos problemas, mas tem que estar dentro do teu planejamento de desastre. Por isso, essa questão do checklist, né? E essa questão do plano de contingência. Porque se você entende uma falha ou um desastre como algo que vai parar a operação da tua empresa, você tem que ter um plano de contingência para que essa parada seja a menor possível. É esse o objetivo desse checklist que o professor Evandro está falando.
Bom, dando prosseguimento aí aos